Nós vamos voltar a Brasília. A Basília Rodrigues, ao vivo, direto do Senado, tem mais um convidado para participar da programação da CNN. Olá, Basília. Já agradeço também antecipadamente ao senador Jorginho Mello por mais uma vez atender a CNN. Obrigado, senador. Muito bem. É isso, a gente está então agora com um lado governista, com um senador que é da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, para também dar aí a sua avaliação, né, quanto ao andar da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia. Hoje, senador, muito obrigada pela entrevista. É dia de ouvir a Regina Célia, que é uma servidora do Ministério da Saúde, que poderá esclarecer se há ou não irregularidades nos contratos de aquisição de vacinas. Por tudo que já foi dito até aqui, pelos irmãos Miranda e também pelo vendedor de vacinas, Luiz Dominguete. O senhor acredita que há corrupção no Ministério da Saúde? Não tem nada provado ainda. Nós temos que ver. Todas essas pessoas, essas falas, foram falas soltas que nós temos que ir juntando. Hoje essa servidora, ela é a fiscal do contrato. Ela tem responsabilidade em nos dizer se teve alguma irregularidade. Então nós não podemos pré-julgar. Aquele vendedor de vacina, aquele cabo, o Dominguete, foi muito estranho a participação dele. Muito estranho porque ele, além de ser um militar da ativa, que resolveu vender vacina para aumentar a renda. E falando em vender a quantidade de vacina que ele queria vender. Então eu acho muito estranho isso. E tanto é que ele não foi preso por alguma consideração que se teve no final ali. Mas foi apreendido o telefone e tal. Agora, essa servidora é uma servidora que está prestando serviço lá e tem a responsabilidade de nos dizer o que ela viu. Se não viu alguma irregularidade no contrato. Então a gente não pode estar antevendo, o depoimento dela é agora, em seguida, e nós vamos questioná-la para ver, e ela tem que ajudar a CPI a ir clareando esses fatos. Colombo? Senador, passado um tempo já do depoimento do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, o Ricardo Luiz Miranda, que foi um depoimento que, de certa forma, provocou uma mudança de rumo na CPI. O senhor acha que o que ele apresentou como denúncia ganha veracidade? Estão faltando elementos para provar aquilo que ele apresentou em tom de denúncia? Passando o tempo, de que forma o senhor vai interpretando o depoimento dos irmãos Miranda dados há alguns dias para a CPI? Colombo, toda denúncia tem que ser encarada com muita cautela. Mesmo porque pode vir notícia de pessoas que não têm tanta credibilidade, que é o caso do Luiz Miranda. O Brasil já conhece ele, né? Ele é um fanfarrão, já fez picaretagem em alguns lugares, responde uma série de processos. Então, mesmo assim, a gente tem que verificar. Ele fez aquela narrativa, ele junto com o irmão, foram visitar o presidente, levaram uma denúncia e o presidente falou com o Pazuello, aquela coisa toda. Então nós precisamos averiguar. Está começando a vir mais puxar essa linha, esse novelo, né? Então a gente tem que esclarecer o que ocorreu. Eu acho que depois dessa denúncia dele, evidentemente algumas outras pessoas foram linkadas. E nós temos que ir vendo de forma muito desapaixonada. Eu não tenho compromisso com proteção de A, de B, de C. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu quero que a CPI não seja palanque político, não fique fazendo média com ninguém, mas apure o que, se é que ocorreu alguma coisa de errado, nós temos a responsabilidade de fazer isso aparecer. Senador, claro, o governo é contra a prorrogação da CPI da pandemia. Ao que tudo indica, né, pelas próprias manifestações dos senhores líderes governistas, não tem que durar mais do que 90 dias. No entanto, há um requerimento com mais de 90 assinaturas de parlamentares favoráveis à prorrogação do tempo de funcionamento da CPI da pandemia. O governo, os senhores governistas, já iniciaram um tipo de convencimento de quem assinou o requerimento para tirar a assinatura? Não, eu não vejo isso e não vou participar disso. Eu acho que a CPI tem que durar o tempo que tiver que durar. Ela não pode ficar sendo prorrogada para ficar dando palanque para ninguém. Agora, se tiver justificativa que precise realmente
que não dê tempo para concluir, para ouvir as pessoas, ela pode ser prorrogada. O que não pode é prorrogar politicamente. Isso é um desastre, isso é um erro. Então, ainda não chegamos ao final do prazo. Se for necessário, com justificativa, eu não tenho nada contra. Senador, ontem o relator Renan Calheiros, o senhor deve ter visto, publicou numa rede social a intenção dele, né, e ele falou por ele só, né, de convocar ou de chamar para prestar depoimento à CPI uma ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, gravações feitas por ela e divulgadas pelo portal UOL insinuam que o presidente poderia ter participado daquele esquema de rachadinha quando era deputado federal. O senhor imagina que esse assunto vai ser colocado hoje na CPI e de que forma o senhor se prepara para responder a isso, se esse assunto for trazido, por exemplo, pelo relator Renan Calheiros, como ele fez ontem nas redes sociais? Eu acho que é um assunto que não tem nada a ver com a CPI. Não podemos misturar, senão vai ser a CPI do fim do mundo, né, Colombo? Acho que o senador Renan é bem inteligente para saber que não dá para puxar coisa lá de trás. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Senão nós temos que puxar coisa dele também, de porquê disso, porquê daquilo. Então não tem nada a ver. CPI da pandemia é uma coisa, negócio de rachadinha é outra coisa. Estão querendo misturar as estações. Então é uma intenção de confundir tudo. E eu acho que isso não é legal. Ele não pode e não deve, eu serei contra, e ele não vai ter, acho que não vai ter a capacidade de querer aprovar uma convocação dessa que não tenha nada com o objeto da CPI, não tem nada a ver. O senador Alessandro Vieira propôs uma outra CPI, a CPI da rachadinha. O senhor vai aderir a ela? Isso é outra coisa. Eu acho que não tem nada, uma CPI agora vai virar em CPI. Eu acho que isso é uma construção para enredar o presidente. Estão arquitetando um grande trabalho que isso não contribui para o Brasil, para a nossa calmaria. Nós temos que esfriar a chapa, o Brasil tem que voltar a crescer, nós temos que cuidar da economia e por aí afora. Acho que não dá para viver agora criando uma CPI, 2, 3, enfim, por qualquer motivo. Eu não vejo necessidade de criação dessa CPI, coisa lá do passado. E isso é conversa de parente, de cunhada, não sei, acho que não tem nada a ver. E tem clima no Senado, outros senadores, claro, não governistas, de aderir a esse requerimento para criar uma CPI da rachadinha? Eu acho que não tem clima para fazer isso, não tem clima, senão nós vamos desmoralizando a CPI. Faz CPI pelo gosto de quem quer que seja, do A, do B, do C, isso não ajuda em nada. Senador, o Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para a CPI se manifestar a respeito do depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, que estava marcado para quinta, foi suspenso, agora há uma possibilidade de que aconteça sexta. O senhor acha que já está na hora de dar espaço para ele se defender? Acho que sim, Colombo. Eu próprio fiz o requerimento dele, um dos que fui signatários, e ele já solicitou para a CPI que queria vir depor. Não sei qual é a estratégia da maioria da CPI, ou do presidente, ou do relator, que estão segurando, mas ele quer vir, já se manifestou que quer vir para prestar os esclarecimentos possíveis, né? Então, eu acho que se for sexta-feira, está de bom tamanho, né? Apenas para usar a mesma lógica, o senhor acha que o presidente da República deve se manifestar a esse pedido de investigação no Supremo Tribunal Federal sobre a prevaricação? Ele tem que depor? Eu acho que não tem nada que se manifestar. Nós não podemos estar instando um outro poder. Não tem nada. Isso é um assunto que ele, se quiser se manifestar, pode, claro. Mas nós não temos que fazer, obrigar ou achar que deve fazer. Eu não tenho que emitir opinião sobre isso, né? Ele sabe a hora de se manifestar e por que e como se manifestar. Bom, nós estamos... Jorginho Melo, muito obrigada pela entrevista.